Tombado em 1925, o Château de Brie-Comte-Robert é um lugar obrigatório para visita para quem deseja ir além de Paris. Salut mes amis, ça va? Meu nome é Juliana, sou brasileira, moro na França e esse é meu canal Além de Paris. Antes de começarmos, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir e deixar um comentário se você tiver interesse em outras cidades, em outros lugares que a gente possa visitar, tá certo? Feita essa pequena introdução, agora a gente precisa entender como que a gente chega aqui no castelo. O castelo ele fica aproximadamente 30 quilômetros a sudoeste de Paris, numa cidade que tem o mesmo nome do castelo, ou seja, a cidade de Brie-Comte-Robert. Uma das opções para chegar aqui no castelo é a vinda de carro. De carro você vai levar aproximadamente uns 40 minutos. Não há pedágio e o estacionamento aqui perto do castelo são todos gratuitos, tá? Você pode parar o carro, não são vagas que você precisa pagar, nem mesmo aquela zona azul, como se fosse do Brasil. Uma opção bem viável para chegar aqui ao castelo é o transporte público. A gente sempre vai considerar a sua saída da Torre Eiffel, tá? Então, portanto, considerando a sua saída de lá, você deve pegar o metrô linha 8 em direção a Point du Lac. De lá, você vai pegar um ônibus, a linha 23, e vai descer na Place des Fêtes. Aqui embaixo, no link na descrição, eu vou deixar um site que é bem bacana, que ele traz várias opções de transporte, seja transporte público, táxi e carro. Ele faz cálculo de rota e até o valor que você vai gastar. É bem bacana, vale a pena consultar esse site. E como funciona a visita ao castelo? A entrada ao castelo, para você visitar as ruínas, né, porque é o que sobrou dele, o castelo tem mais de 800 anos de história, é gratuita. Assim como o museu, ambas as entradas são gratuitas. Eles possuem algumas visitas guiadas e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que tem a descrição certinha de como contratar, de como comprar essas visitas guiadas, aí essas sim são pagas. O castelo data do século XII e seu primeiro proprietário foi Robert de Dreux. Robert era filho do rei da época, o rei Luís VI, e ele conseguiu essas terras através do seu pai, construiu o castelo e fundou a cidade com seu mesmo nome. O castelo ele foi construído em planta quadrada e ele é ladeado por 8 torres. Hoje essas torres não existem mais. E acreditem, pessoal, ele possui um fosso. É um castelo medieval, né? Avançando agora um pouquinho na história, vamos sair do século XII para o século XIII e falar de uma outra proprietária bem ilustre desse castelo, que foi a Jeanne d'Evreux. E quem que foi essa mulher, Juliana? Essa mulher ela simplesmente foi a rainha da França. Na época, ela era casada com Charles IV, que era o rei da França. E aí a gente tem o primeiro babado da família real. Jeanne e Charles, eles eram primos legítimos de primeiro grau. Para que o casamento acontecesse, foi necessário uma autorização do Papa. Literalmente o Papa autorizou esse casamento. Eles casaram e tiveram filhos, tiveram 3 filhos. A primeira se chamava Jeanne, a segunda filha se chamava Marie. O terceiro filho, Jeanne ainda estava grávida quando Charles faleceu. E aí a gente tem um primeiro problema. O que acontece? Há uma lei chamada Lei Sálica que exclui as mulheres do trono real, da sucessão ao trono real. Quando Charles morreu, Jeanne estava grávida
E as suas filhas anteriores eram meninas, então não poderiam herdar o trono. Então o bebê que Jeanne esperava poderia ser o próximo rei da França ou não. Nesse período de gravidez da Jeanne, enquanto Carlos já havia falecido, quem assumiu o trono foi o primo de Charles. Philippe assumiu o trono de forma interina até que nascesse a criança e soubesse se seria menino ou menina. E nasceu uma menina, foi Blanche, a última filha do rei Charles, que também não pôde herdar o trono justamente por causa dessa lei sálica. Quem herdou o trono, então, portanto, foi Philippe, o primo de Charles. E aí a gente vai ter um terceiro babado real. Lembra que eu falei que o Philippe assumiu a coroa real depois de Charles? Então, Philippe era primo de Charles. Então, guardem essa informação. Philippe era primo de Charles. Ok. Ele assumiu a coroa, na verdade, de forma meio complicada, porque quem deveria assumir a coroa de verdade verdadeira seria Eduardo. Eduardo era filho de Isabel e que, portanto, era irmã de Charles. Eduardo, nesse caso, era sobrinho de Charles, então ele seria o homem mais próximo na linha de sucessão. Só que a gente tem mais um problema. Eduardo já era rei, e rei na Inglaterra. Os franceses, por óbvio, não queriam um rei estrangeiro reinando em terras francesas. O que eles fizeram? Utilizaram de novo da lei sálica, explicando, bom, Eduardo receberia o trono da mãe, Isabel. Isabel é mulher, portanto, Isabel não poderia herdar o trono de Charles. Excluir Isabel, excluir Eduardo. Então, Felipe continuou reinando. No começo, Eduardo até que aceitou essa história. Mas, gente, bem no comecinho. Logo, eles já se desentenderam e temos o início daí da Guerra de 100 anos. Vocês já devem ter ouvido falar dessa guerra nos livros e pela escola. Se vocês gostarem desse tema e quiserem saber um pouquinho mais, deixem nos comentários que a gente vai contar um pouquinho dessa guerra. Então, Philippe, ele tinha um problema, porque ele tinha Eduardo querendo o reino da França e sendo rei na Inglaterra, então uma grande potência. E ele ainda tinha Jeanne, porque Jeanne foi excluída da sucessão, mas ainda assim ela era uma ex-rainha, ela era da família real, ela era extremamente politizada, ela conhecia os nobres. Então, Philippe se preocupava muito de ter uma revolta e Jeanne acabar tomando o poder. Então, Philippe fez o quê? Literalmente comprou o seu sossego, pagou para Jeanne meio que, Jeanne, fique quieta. E Jeanne veio para onde? Castelo de Brie. Ela reformou, deixou o castelo lindo, perfeito, maravilhoso e viveu seus últimos dias aqui. Jeanne morreu com 69 anos, exatamente aqui no Castelo de Brie. Hoje seus restos mortais, pelo menos o que sobrou deles, estão lá na Basílica de Saint-Denis, que é outro local que a gente pretende visitar e onde tem vários reis e rainhas enterrados. Jeanne, pelo menos o que sobrou dela, porque o túmulo dela foi profanado na Revolução Francesa, nós também vamos falar sobre isso. Então, assim, não sobrou muita coisa lá. Voltando à história de Philippe. Philippe assumiu o trono, comprou o sossego dele aí em relação a Jeanne, mas ainda assim ele se preocupava um pouquinho com a Blanche, que era a filha viva que sobrou aí do Carlos. O que ele fez? Para garantir, assegurar que ninguém ia tomar o trono dele, ele casou Blanche com um dos filhos dele, que, pasme, também chamava Philippe, um dos Philippes aí. Então, Blanche se casou com o Philippe, continuou meio que na família real, porque ficou casada com o príncipe, ela já era uma princesa, e Philippe permaneceu reinando por um tempo, tá? Porque aí teve essa confusão com Eduardo, que isso já é uma outra história. Mais um detalhe, uma coisa bem legal que aconteceu nesse castelo. Philippe também, quando assumiu o trono, precisou casar-se com uma outra rainha, que se chamava, imagine, Blanche. Mas não era a Blanche filha da Jeanne, não, tá? Era uma Blanche que era sobrinha da nossa Jeanne. Ele se casou com ela por alianças políticas, que também é uma outra história, mas enfim. O fato é que o casamento real foi realizado, adivinha onde? Aqui no Castelo de Brie. Imagine que lindo, que maravilhoso que deve ter sido esse casamento real que aconteceu aqui nesse castelo. Avançando mais um pouquinho na história, vamos para o século XIV. Vamos falar de outro proprietário bem ilustre desse castelo, Louis de Orléans. E quem que foi esse cara? Vamos lá. Louis de Orléans, ele foi casado com Jeanne de Valois. Gente, lembra, a gente está agora no século XIV, não é aquela outra Jeanne, tá? É outra Jeanne. Então, Louis era casado com Jeanne. E quem era Jeanne? Jeanne era a filha do rei Luís XI. Então, ela era uma princesa. Quando o Louis XI, o rei, morreu,
Quem assumiu o trono foi o filho dele, Charles VIII. E aí, gente, vou contar um parênteses aí da morte de Charles. Charles teve uma morte praticamente bizarra, tá? Ele morreu no castelo de Amboise, brincando, na verdade, com os pajens dele. Ele caiu, bateu a cabeça no lintel de uma porta. Acredita-se que ele teve uma hemorragia e ele acabou morrendo. Então, assim, foi uma morte bem boba para um rei, né? Fato é, quem era rei? Era Luís XI, que faleceu, passou para Charles VIII. Charles faleceu e adivinhe quem se tornou rei? É o nosso Louis de Orleans, né, que era proprietário aqui do castelo. Portanto, depois da morte do Charles, quem se tornou rei foi o nosso Louis, que era proprietário aqui do castelo, e acabou mudando seu nome de Louis de Orleans para Luís XII. Bem, pessoal, já agora no século XVI, durante a Fronda, às vezes chamada de Guerra de Lorraine, é um período de graves distúrbios que atingiu o Reino da França, que também estava em plena guerra com a Espanha. Iniciado em 1649, o castelo foi saqueado, bombardeado, parcialmente destruído e perdendo assim uma de suas torres. Já em 1750, o seu proprietário atual na época obteve inclusive autorização para demolir as torres e paredes do primeiro andar, porque estava muito em maus condições. A gente pode ver nas imagens que não sobrou muito do castelo, né? E aqui, em frente à igreja de Brie, eu me despeço de vocês desse passeio que nós fizemos pela cidade de Brie e pelo castelo. Não deixe de colocar os seus comentários aqui embaixo do que você gostou, do que você não gostou. Deixe o seu like também e compartilhe com seus amigos. Au revoir e à bientôt!